Fala, amadas, tudo bem? Gente, resolvi fazer o primeiro vídeo do canal contando pra vocês um pouco da minha história, da minha trajetória profissional. Uau, que trajetória incrível! Eu já passei por muita coisa, já trabalhei com muita coisa. Então, vocês precisam entender a minha trajetória para entender mais ou menos o que me trouxe até aqui. Amém? Amém. Então, eu vou começar contando para vocês de quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, foi meu primeiro insight de empreendedorismo, vamos dizer assim. Com 12 anos, eu tinha o cabelo muito cacheado. Meu cabelo é muito cacheado. E ali eu comecei a pegar no pé da minha mãe, que eu queria alisar meu cabelo. E nisso, a gente morava ali na Vila Carrão, na zona leste de São Paulo. No prédio onde a gente morava, do lado, tinha um salão de cabeleireiro. E minha mãe foi lá e perguntou quanto que ficaria pra fazer uma progressiva no meu cabelo. Meu cabelo era muito comprido e cacheado. E a moça falou que a melhor opção seria fazer a progressiva Zap, que tava super em alta no momento, que naquela época ela cobrava R$250. Gente, R$250 naquela época era muito dinheiro. Hoje é ainda, mas naquela época era muito mais. Só que, enquanto a moça falava de preço que a minha mãe negociava, eu ficava ali olhando e ela fazendo a progressiva na mulher e tal. E ela tava com um pote desse tamanho aqui, gente, desse tamanho. E ela literalmente, ela molhava assim, tipo, num potinho, colocava ali, tipo, 2 pump de produto, que, tipo, se equivalia ali a aproximadamente 2 dedos. E ela pegava o pente e passava no cabelo, e aí, conforme saía o resquício do produto, ela voltava. Ou seja, ela usava muito pouco produto. Se esse produto custa numa média de R$250, ele desse tamanho, então uma cliente já paga o produto. O restante é só lucro. Uau, foi meu primeiro insight de empreender, né? Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, a gente tem que ter um salão, a gente tem que fazer acontecer e tal. E durante muitos anos, minha mãe ia amadurecendo essa ideia. Achou legal a ideia da gente ter um salão e tudo. Só que minha mãe, ela nunca teve essa questão de pôr a mão na massa. Ela sempre falava, eu vou recepcionar, eu vou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, ficou óbvio que pra fazer acontecer, teria que ser com a minha mão de obra inicialmente. E aí, com o passar dos anos, eu fui fazendo progressiva no cabelo da minha mãe, eu fui cuidando, inclusive, do meu próprio cabelo em casa. E aí, eu tive uma percepção de que eu gostava muito de mexer com cabelo, e até hoje gosto, mas gosto de mexer com o meu cabelo. Eu sinto muito prazer em mexer com o meu cabelo. É algo assim, inclusive, quando eu tô num dia que eu não tô muito bem, eu gosto de ir lá, eu gosto de lavar meu cabelo, sabe? De hidratar, de sentir o que ele precisa. Se ele precisa de um óleo, se ele precisa de uma hidratação, de uma umectação, de enfim. Eu gosto, mas de mexer no meu. No dos outros, eu já não gosto, sabe? Não é algo que eu me vi profissional, assim, fazendo, realizando, exercendo. Então, eu deixei pra lá esse sonho. E aí, eu trabalhei numa loja de milkshakes. Eu lembro até hoje o nome da loja, era Mil Milkshakes. Isso, eu tinha uns 15 anos, gente. Eu trabalhei lá por 2 meses, né? Eu lembro que eu ganhava R$730 e isso era um salário muito bom, tá? Ainda mais pra mim, que era de menor na época. Foi muito bom esse primeiro contato profissional. Ali eu tive que lidar com o público pela primeira vez, ali eu tive que entender rotinas mesmo, em questão de responsabilidade, sabe? Foi muito bom. E, passado alguns anos, eu tava com 17 anos. Eu comecei a estagiar no Grupo Freitas, como operadora de telemarketing pro Banco do Brasil, ali na República, na região central de São Paulo. E fiquei ali por 6 meses, que era o período de contrato de estágio, né? Não prolonguei esse estágio porque eu engravidei do meu filho, o mais velho, o Anthony. E aí eu parei, né, de trabalhar. Foi o período que eu fui morar com o meu marido, né? Enfim, fui focar mais na questão ali materna mesmo. Meu marido que ficou com a responsa de tudo mesmo, em questão da casa, em questão, né, financeira. Quando deu, sei lá, 8 meses que ele tinha nascido, eu inventei que eu precisava trabalhar. Aquela rotina de ficar dentro de casa, sabe? Tava, tipo, me consumindo muito. E aí, trabalhei numa empresa chamada Intervalor, na Lapa de Baixo, como operadora de telemarketing também, para a carteira do Banco Safra. E fiquei ali, eu acho que 3 meses. Só que, gente, meu filho precisava de mim, sabe? Acabou que não rolou, eu sempre tinha que estar, de uma certa forma, me preocupando com muitas coisas. E quando a gente foi pôr na ponta do lápis, não tava compensando. E aí, logo depois, eu consegui ali concluir o 3º ano, né? Não fiz supletivo, fiz o ano letivo inteiro mesmo. Consegui concluir. E aí, quando eu concluí, foi que eu
voltei a procurar trabalho. Nisso, meu filho já estava com 2 anos, tinha acabado de colocar ele na creche e comecei a trabalhar, né? Eu lembro que eu fui procurar trabalho, gente, eu sempre fui muito guerreirinha, viu? Vou falar pra vocês. Eu ia, entregava currículo, sabe? Eu mesma fazia o meu currículo, ia lá, mandava imprimir e fazia e acontecia realmente, assim, ó. E eu ia atrás mesmo. E aí, eu lembro que eu fui pra Lapa, tava descendo, tinha um rapaz na calçada, assim, que era o seu Cid, né? Eu não sabia, mas ele era o dono de uma das lojas ali da Lapa. E ali mesmo, gente, ele começou a fazer... Eu vejo muito o agir de Deus, amém? Nisso que aconteceu. Porque ali mesmo ele começou a entrevistar, fazer algumas perguntas ali e perguntou se eu tinha interesse de ir na loja pra fazer uma entrevista mesmo. Eu falei que sim. Sim, fui e fiz a entrevista e fui contratada. A Casa Miranda não trabalhava de domingo, né? Trabalhava de segunda a sábado. E era, tipo assim, uma localização muito boa, né? Pra onde eu morava e tudo mais. E, gente, ali foi, sem sombra de dúvidas, o meu maior crescimento profissional, assim, onde eu alavanquei em níveis muito bons. Por quê? Eu entrei lá sem saber nada e me colocaram pra trabalhar como operadora de caixa. Pra mim, isso já foi top, porque, assim... eu queria trabalhar, eu sempre quis trabalhar como operadora de caixa, quando eu era pequena também. Eu sempre me imaginava, achava muito legal para o mercado ver, e aí realizei. Eu sempre falo para todo mundo, esse sonho, esse sonho eu realizei, eu trabalhei como operadora de caixa. Só que ali eu trabalhei com um gerente, que eu tenho contato com ele até hoje, que é o Rudenberg. E, gente, ele não só me preparou para questões profissionais, como ele me preparou para a vida. Porque eu cresci muito, muito, muito trabalhando com ele, sabe? Em todos os aspectos, assim. E realmente ali ele me pegou pela mão, ele me ensinou o beabá mesmo ali, de como cantar troco, como atender, sabe? Como ser proativa. E eu não era uma pessoa que eu me estagnava a ficar dentro do caixa. Então, quando não tinha cliente, eu ia pra loja, eu ficava mudando as prateleiras, as coisas, organizando a loja. Então, assim, eu não me acomodava, eu nunca consegui ficar parada, assim. Só que na época eu era muito nova, então, por mais que eu tive todo esse crescimento profissional, eu não soube abraçar muitas oportunidades por medo, né? Por receio ali, né? Às vezes por influência mesmo de outras pessoas, de tipo, olha, você vai ser promovida e você vai se tornar escrava daqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nessa, a gente acaba perdendo muitas oportunidades. E eu não pensei, até porque, gente, eu era muito, muito nova. Acho que nessa época aí eu devia ter uns 20, 21 anos. Tive um problema de saúde e acabei tendo que depois sair em decorrência disso, não fiquei bem. E aí fiquei ali o período do seguro-desemprego sem trabalhar. E eu lembro que um dia eu fui para uma igreja e lá o Senhor me entregou que eu trabalharia num lugar onde todos os balcões eram brancos. E, pasmem, eu trabalhei um quarteirão abaixo da loja que eu trabalhava. Os balcões eram brancos. E trabalhei na Enxovais Bianca, onde eu também tive um crescimento profissional muito bom. Ali eu aprendi a fazer toda a questão de decoração de loja, né? Eu lembro que eu fazia a criação das placas da loja, sabe? Imprimia, plastificava, enfim, ia criando coisas ali. E ali eu tive uma experiência surreal. Lá eu era também operadora de caixa, mas ali eu aprendi a fazer bordados em toalhas. Então, eu lembro que eu peguei primeiramente uma máquina muito antiga, gente, mas muito antiga, que não tinha no YouTube ela, pra me aprender a executar ela. E mesmo assim, enfrentei, né, tive pessoas ali que me ajudaram a desenvolver em questão de aprender a mexer nessa máquina, mas tive muito pouco tempo pra isso, inclusive, porque logo em seguida essa pessoa saiu. Então, aprendi, e aí me desenvolvi, as coisas foram acontecendo, fui adquirindo experiência do que era uma agulha para aquela máquina, o óleo para fazer a lubrificação. Gente, eu cheguei num nível que eu montava e desmontava aquela máquina, vocês têm noção? Era isso. Eu lembro que a loja, depois de um tempo, resolveram, né, investir numa máquina mais nova e tal, e aí me levaram lá pra Avenida Imirim, fiz o curso de bordado lá. Gente, aprendi demais, fiz conexões que eu tenho até hoje. A Cida, que foi quem me ensinou lá no curso, eu tenho ela no Facebook até hoje. E assim, fiz conexões incríveis, aprendi muito, muito, muito. Entendi que ali eu aprendi uma lição muito poderosa, que é tipo assim, tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer, se a gente coloca toda a nossa energia, a gente aprende. Não tem nada que a gente olhe assim e fale, meu, isso aqui eu não consigo fazer. Cara, se você se dedicar, se verdadeiramente você buscar, você vai conseguir, né? É tudo uma questão de querer. E eu nunca me vi bordando. Não sabia nem mexer com agulha. De repente, eu estava manuseando
máquinas de bordado. E cheguei num nível tão elevado no conhecimento em relação à máquina que tinha outras filiais e o pessoal das outras filiais me ligavam pra mim falar o que poderia estar acontecendo lá. Tipo, tava às vezes acontecendo algum problema, eles me ligavam pra me orientar eles. Então, assim, foi surreal, né? Saí da Enxovais Bianca porque tive uma oportunidade, através de uma pessoa muito abençoada, de trabalhar na área da logística. Então, eu saí de um salário X e fui ganhar o dobro, sabe? Tipo, foi surreal, assim, o que aconteceu. E trabalhar o dobro de segunda a sexta do lado de casa. Gente, foi muito desafiador pra mim. Muito desafiador, mas num nível. Porque, assim, tudo que eu tinha executado até aqui era manual. Só que agora, ali na Yulsen Logistics, já não era mais manual, era aqui, ó. E eu lembro que eu não tinha conhecimento em Excel e precisava muito de Excel. Não tinha esse conhecimento. Eu fiz um curso rápido ali no Senac, um intensivo de 10 dias. Gente, 10 dias dá pra aprender Excel? Fala a verdade. Não, né? Mas fiz, dei o meu melhor. E eu lembro que eu ia trabalhar e toda a dificuldade que eu tinha, eu chegava em casa, abria o YouTube, ia entender aquilo. No outro dia, ia lá, tentava executar. Aí, por vezes, mandei a planilha pro meu e-mail. Aí, chegava em casa, ficava ajustando fórmula, buscando entender as fórmulas daquela planilha na minha casa. Gente, me dediquei, né? E consegui ficar lá durante 4 anos, cresci muito profissionalmente. Também tive, assim, um supervisor que, meu Deus do céu, até hoje ele mora no meu coração. Então, eu fiquei lá durante 4 anos. E através dessa porta, se abriu uma outra oportunidade, que foi para trabalhar com a Brasil Risk, que foi o meu último trabalho, CLT até aqui, antes de trabalhar como Lash, né? Fiquei lá também por 3 anos, né? Desenvolvi muito, fiz muita conexão ali. Eu posso dizer pra vocês que eu aprendi muito em questão de network mesmo, sabe? Ali eu aprendi a ser uma pessoa melhor no quesito de como me portar, como conversar, sabe? Aprendi muito algumas questões em inglês, né? Aprendi muito a socializar de outras formas, a me posicionar um pouco melhor como profissional. Isso eu digo tanto em aspecto físico mesmo, de você se arrumar, de você se vestir como tal, do que você tá transmitindo, até a forma de você falar, né? Tive a oportunidade de estar com pessoas ali que tinham condições financeiras muito melhores do que as minhas. Então, nesse ciclo, você aprende muito, porque você ouve histórias, pessoas que foram para fora do país, pessoas que viveram experiências surreais, que é totalmente fora ali da minha realidade, mas que se tornava, de certo modo, por estar convivendo com aquelas pessoas. Então, assim, cresci muito e achei muito válido tudo que passei ali, né? Eu posso dizer pra vocês que todas as áreas da minha vida profissional até aqui valeram muito a pena, me fizeram crescer demais, né? Apesar de ser muitos desafios, coisas totalmente diferentes, mas eu cresci muito, né? E sou muito grata a Deus por isso. Só que o desejo do empreender ainda queimava no meu coração. Isso era algo que, trabalhando na Yulsen eu falava, trabalhando na Brasil Risk eu falava, que, um dia eu vou empreender, um dia eu vou ter o meu negócio e aquela coisa e tal. Mas por quê, gente? Por quê? Porque o ambiente do empreender é um ambiente que ele puxa muito a questão da criatividade. Tu não tem como ficar estagnado, você tem que estar em movimento, você tem que estar o tempo todo criando e tal. E isso é algo que me move muito, essa questão de criar, de fazer as coisas, sabe? De projetar, de, sabe, me desafiar e tal. Então, eu sempre quis. E aí, trabalhando na Brasil Risk, apesar de ser um trabalho muito bom, não era aquilo que realmente, de fato, queimava no meu coração. Então, com o passar do tempo, aquilo começou a se tornar um peso. Mas um peso insustentável pra mim, né? Aonde começou, de fato, a consumir a minha saúde psicológica. Então, eu entendi que era tempo de sair. E aí, saí pra viver essa experiência, mas desde então eu vejo muito cuidado de Deus, né? Eu vejo o quanto me posicionar foi importante e o quanto o Senhor, inclusive, tem honrado esse meu posicionar-me, sabe? Porque, enfim, gente, o cuidado de Deus tem alcançado aí a questão do meu estúdio, né? Eu preciso contar pra vocês como que foi a minha trajetória com os cílios, mas isso eu quero contar pra vocês em outro vídeo. Mas aonde eu queria chegar com esse vídeo é a minha trajetória até aqui pra me tornar lash designer. E no próximo vídeo eu vou vir contar pra vocês como que eu escolhi os cílios, né? Porque lembra que eu falei lá que era sobre cabelo? Então,
saí do cabelo, me apaixonei um pouco por maquiagem e entrei nos cílios. Mas isso eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Até lá. Beijinhos!